Pronto. Então vamos lá. O assunto da nossa aula de hoje, da nossa segunda aula, é os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Eu vou fazer um desenho aqui e eu vou apagar, mas só para vocês visualizarem o que é um esforço cortante e o que é um momento fletor. Imagine aqui você tem um pilar, aqui é só uma demonstração, viu? E aqui você tem outro pilar. E aqui no meio, entre eles, nós temos uma viga apoiada nos dois pilares. Isso aqui, como eu falei para vocês, é a base de toda estrutura que vocês vão estudar. Pode ser de aço, pode ser de madeira, de concreto armado, vai ser isso aqui. Quando a gente coloca um esforço nesse sentido, na estrutura, o que é que acontece? Essa viga ela vai estar sujeita a dois esforços importantes, que é o esforço cortante e o momento fletor. Então, o que é que pode acontecer? Essa viga, ela pode, eu vou colocar aqui um exemplo, ela pode sofrer essa deformação. Ela pode sofrer esse tipo de deformação, que na transversal do seu comprimento. Então, por exemplo, ela pode meio que quebrar, né? Uma parte ficar segura e a outra não. Então, esse efeito aqui é o efeito chamado de cortante. Na verdade, é o cisalhamento que aconteceu aqui. Então, essa força ela pode causar um efeito de cortante, ou então ela pode sofrer com o momento. Ou seja, ela pode não quebrar ao meio, mas ela pode fazer isso. Então, são os dois efeitos que a gente estuda numa estrutura. A cortante, que é o efeito do cisalhamento, acho que a gente já viu o cisalhamento em resistência, é isso que acontece na estrutura. Uma parte fica e a outra desce. E, por outro lado, também pode ser. Mas você vê que o efeito dela, do corte, ele é transversal ao comprimento. Então, se a gente tem esse comprimento aqui na horizontal, o efeito da cortante é nesse sentido. Tá bem? Se fosse na vertical, o efeito da cortante seria na horizontal. Então, quando a gente sujeita a estrutura a uma carga, ela pode sofrer com a cortante ou com o momento. Tá bem? Então, o que é que a gente faz? Nós temos uma estrutura ali sujeita àquela carga de 16 kN. Então, a gente vai estudar como ela está sofrendo em relação à cortante, e como ela vai sofrer em relação ao momento fletor. Aí você fala, mas sim, para que a gente está estudando isso aqui? Na prática, a gente estuda isso aqui, a gente vai fazer o diagrama todo para saber qual o esforço máximo que a viga vai ter quanto ao momento fletor e quanto ao cortante. Aí você fala, e para que a gente quer saber qual o esforço máximo que vai ter? Porque vocês vão estudar na disciplina de concreto, vocês vão dimensionar estruturas. Então, o que é que vocês vão fazer? Um exemplo. Está aqui essa sala, né? Estou esquecendo do guarda. Está aqui essa sala. A gente tem um pilar em um canto, outro pilar em outro, e nós temos uma viga atravessando. Então, se for uma estrutura de concreto armado, por exemplo, nós engenheiros, nós dimensionamos a estrutura. Então, a gente vai dizer qual tipo de ferro que a gente vai usar. Então, você vai informar qual tipo de ferro, qual tipo de concreto, e você vai dimensionar a estrutura de acordo com essa carga máxima que ela vai sofrer. Então, aqui, só visualmente, aqui a gente já vê que o trecho da viga que vai sofrer mais é esse trecho central, né? A gente vê que aqui o momento é máximo e aqui nós tivemos o efeito de cortante. Então, por exemplo, no momento de dimensionar uma estrutura, eu tenho que saber que esse trecho vai ter que ter uma quantidade a mais de ferro para resistir. Mais do que aqui, mais do que nesse canto. Essa parte central ela vai precisar de mais. Então, é para isso, esse é o objetivo dos diagramas. Agora a gente vai aprender a fazer os diagramas. Mas o objetivo é a gente descobrir quais são os pontos cruciais na estrutura
para que mais para frente nós possamos dimensionar a estrutura. E você ter totais condições de falar e saber qual o trecho da estrutura que é mais, que está sujeita a uma maior carga. Tá bom? Eu vou apagar aqui e a gente vai estar fazendo o estudo dos diagramas. Mas deu para entender, né? Como é que vai ser. Então, vou apagar aqui. Vinícius, qualquer coisa você vai falando aí que a gente está aqui para repetir, viu? Tá certo, professor. Pronto, então a gente vai começar pelo diagrama de força cortante. Para a gente começar, não sei se vocês lembram, essa foi uma estrutura que a gente fez na aula passada. Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos um apoio fixo e um apoio móvel. Esse apoio fixo, ele nos traz duas reações, uma reação vertical e outra horizontal. Esse apoio móvel nos traz apenas uma reação, que é a reação vertical. Tá bem? Para a gente adiantar aqui, essa é exatamente a mesma estrutura que a gente calculou na aula passada. Eu já vou colocar as duas reações, o valor das duas reações, porque o objetivo da nossa aula já é os diagramas. Tá bom? Aí na nossa aula passada, a gente encontrou as reações aqui de 6,40, nesse sentido. 6,4 kilonewtons. E nós encontramos aqui uma reação vertical também de 9,60. Aqui também tem outra reação horizontal, porém, como nós não temos mais nenhuma carga horizontal, essa estrutura não foi sujeita a trabalhar, vamos dizer assim, horizontalmente. Então, essa reação horizontal foi zero, quando nós calculamos. Tá bem? Então, aqui vamos começar a fazer o diagrama de força cortante. Esforço cortante. Aqui a gente tenta pegar o mesmo alinhamento da estrutura. Eu pedi a André um esquadro aqui, mas ele não encontrou ainda. Mas a gente vai fazer. Pronto, como é que a gente começa aqui o diagrama de esforço cortante? Então aqui a gente vai fazer o diagrama de esforço cortante. Como é que a gente inicia ele? A gente vai estar estudando sempre da esquerda para a direita. Tá bem? Então, você está vendo essa estrutura. Nós temos três cargas, né? 6,40, 16 e 9,60. Então, a gente vai estar analisando da esquerda para a direita. Então, como é que a estrutura ela está trabalhando em relação ao diagrama de força cortante? Começamos da primeira reação. A primeira reação ela é uma seta para cima, vertical. Então, o que é que a gente faz aqui? Iniciamos aqui e vamos subir 6,40. Então, a gente vai começar subindo aqui o valor de 6,40, fazer maior, que é o valor da reação. E aí, tudo vai estar em quilonewtons. Então, 6,40. Do 6,40, que é esse ponto de apoio, até o 16, não houve nada. A gente não tem nenhuma carga distribuída, a gente não tem outra carga, não tem nada. Então, o que é que a gente faz? A gente vem uniforme. Hoje eu estou tremendo, né? A gente vem uniforme até aqui. Beleza? Aqui nós temos um chamado ponto de descontinuidade. O que é o ponto de descontinuidade? É um ponto que acontece alguma coisa. Aqui não estava acontecendo nada. Mas quando a gente chega nesse ponto, acontece. E o que é que acontece? Nós temos uma carga de 16 kN. Não é? Então, do mesmo jeito que essa seta foi para cima, que a reação é uma reação vertical para cima, nós temos aqui uma carga de 16 para baixo. Então, o que é que acontece? Nós estamos com a medida aqui de 6,40, né? E nós viemos constante. Então, agora a gente vai descer 16 kN. Então, nesse gráfico aqui, em que na vertical nós temos a medida de kilonewtons,
se nós vimos até aqui com 6,40, a gente vai descer 16 agora. Então, se a gente vai descer 6,40 e nós vamos descer no total 16 kN. Se você ver, como é que a gente faz? Então, se você diminuir 6,4 menos 16, você vai encontrar esse valor. 6,4 menos 16 vai dar menos 9,6. Entendeu? Nós descemos aqui 16 kN. Opa, beleza? Sabe o que é aqui? Isso, sabe, né? Sabe. Pronto, tô lembrado. Você não pintou o cabelo da visita pra cá, não? Olha aí. Não, sem brincadeira, viu? E eu vim de ousado, porque o Foi? meu portal não tá dando aula nenhuma, aula que eu tava vendo. Aí você ajeita, né? Ei, Júlio, mas é replicando. Na próxima já trocou de novo. Você tá vendo? Ah, tá, a galera tá em novo. Pronto. Então aqui, a gente veio com 6,4 até aqui e nós vamos descer 16. Se você fizer a conta aí, 6,4 menos 16, nós vamos ter aqui menos 9,6. Menos 9,6. Continuando o nosso caminho até o final da estrutura, da carga de 16 até o outro apoio, também a gente não tem nada. Então, aí a gente vai constante. E quando a gente chega no final, nós temos o valor da reação, que é 9,6. Então, agora nós vamos subir 9,6. Então, o que é que acontece? Qual a característica do diagrama de esforço cortante? Nós sempre vamos sair do zero e vamos para o zero. Então, a gente sempre sai do zero e vai para o zero. Aí que a gente faz o nosso caminho. Tá bom? Então, entenderam, né? O diagrama de esforço cortante, a unidade dele é quilonewtons, né? Porque as cargas nossas são quilonewtons. Então, o que é que acontece? A gente sempre vai da esquerda para a direita. Então, subimos 6,4, que é o valor da reação. Da reação até a carga, manteve constante. Tá bem? Tivemos a carga de 16 para baixo. E aqui temos 9,6 constante até o final. Lembrando que esse trecho de cima é positivo e esse trecho aqui de baixo é negativo. No esforço cortante. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, Vinícius? Tá conseguindo visualizar aqui? Sim, professor, tranquilo. Pronto. Tranquilo? Beleza. Então, agora a gente vai para o diagrama de momento fletor. Vou fazer um pouquinho mais para cima. Pronto. Pessoal, no cálculo quando a gente faz os diagramas, o momento fletor, ele é calculado pela integral da função cortante. Resumindo, como é que a gente faz isso? Nós calculamos o momento fletor de acordo com a área do gráfico da cortante. Por isso que a gente sempre faz a cortante primeiro, para depois fazer o momento fletor. Tá bem? Então, nós temos uma fórmula, que é a fórmula que a gente vai utilizar em todas as situações do momento, que é o momento em qualquer ponto, eu vou colocar aqui, um momento em qualquer ponto, no ponto I, vai ser igual ao momento no ponto anterior, mais a área da cortante. Então, o momento em qualquer ponto vai ser igual ao momento no ponto anterior, mais a área da cortante. Beleza? Então, o momento fletor, assim como o diagrama de esforço cortante, nós sempre começamos do zero também. Então, a gente vai sempre partir do zero. Beleza? Se nós saímos do zero nesse ponto aqui, então, qual é o nosso próximo ponto de descontinuidade?
a gente vê que daqui, do primeiro ponto até essa carga, nós não temos nada. Então, aqui a gente já vai estudar e vai calcular o momento nesse ponto em específico aqui da estrutura. Então, como é que a gente vai calcular o momento nesse ponto aqui? A fórmula do momento. Momento vai ser igual ao momento anterior mais a área da cortante. Então, o momento no ponto em que o eixo X... Vamos supor que nós temos o eixo X aqui, né, de 0 a 5. Então, qual o momento no ponto em que o eixo X é 3? Então, vamos saber aqui, qual o momento aqui nesse ponto? O momento vai ser... Eu vou colocar M3, só para vocês saberem que é o momento nesse ponto em que o eixo X é 3. Mas, qual o valor do momento? Vai ser igual ao momento anterior, só que o momento anterior é 0. E ele sempre vai partir do 0. Então, vai ser igual ao momento anterior, que é 0, mais a área da cortante. Então, a área da cortante vai ser a área desse trecho que nós estamos vendo inicial até o ponto em que nós estamos estudando agora. Ou seja, vai ser a área desse retângulo aqui. Então, qual a área desse retângulo? 6,4 vezes o comprimento de 3 metros. Tá bem? Vocês lembram que momento não é força vezes distância? Então, momento é força, 6,4 que está em quilonewtons, vezes a distância de 3 metros. Então, pela fórmula, o momento vai ser igual ao momento anterior, que é 0, mais a área do gráfico da cortante. Então, a área do gráfico da cortante aqui vai ser mais 6,4 vezes 3 metros. Então, o momento, 1.3, vai ser igual a... Dá quanto? 19,2. Isso. 19,2 quilonewtons metro. kN/m. Então, ou seja, ele vai estar saindo desse ponto 0 e vai chegar até aqui, nesse alinhamento aqui, com o valor de 19,2. Aqui nós estamos agora fazendo o diagrama de momento fletor. E a unidade é quilonewton vezes metro. Então, sempre a gente faz o diagrama da esquerda para a direita. E sempre analisando os pontos de descontinuidade. Então, quais são os 3 pontos principais aqui? Os 2 apoios e essa carga. Como a gente sabe que o diagrama do momento parte do 0, a gente já colocou o 0 aqui. Porém, no próximo ponto aqui de descontinuidade, a gente calcula o valor do momento de acordo com a área da cortante. Tá bem? Então, a gente veio para cá. No diagrama do momento fletor, pessoal, a gente tem uma convenção, que no diagrama do esforço cortante, o que está acima é positivo. No diagrama do momento fletor, o que está abaixo vai ser positivo. Por que o que está abaixo vai ser positivo? Quando vocês estiverem estudando concreto, quando vocês estiverem calculando as ferragens, como eu falei com vocês, se nós temos aqui um pilar, outro pilar, temos a viga, e a gente põe uma carga nela, a tendência dela é de fazer isso aqui. Então, esse sentido, foi convencionado que esse sentido vai ser o sentido positivo do momento fletor. Então, toda vez que a gente está calculando o diagrama, você vai imaginar a estrutura nesse sentido. Você vai imaginar, calculando o diagrama em um momento fletor positivo, a estrutura ela vai estar nesse sentido. Só mais um pouquinho à frente, para vocês entenderem o que é que significa ela estar assim ou no outro sentido, o que é que acontece? Só em sentido de curiosidade. Se nós temos a viga aqui, imagine uma estrutura com uma viga de concreto armado e ela está com peso nesse sentido, né, para baixo. Quando a gente for dimensionar essa estrutura, vocês vão prestar atenção que nessa parte de baixo dela, ela está tracionando.
e na parte de cima ela está comprimindo. Tá bem? Então, é isso que vai mudar em relação ao momento ser positivo ou negativo. Você saber onde está tracionando na estrutura. Isso aqui é só uma curiosidade aqui para vocês irem já se acostumando com isso aqui. Voltando para o diagrama. A gente chegou nesse ponto, 19,2. Beleza? Agora, qual é o nosso próximo ponto? É o final. Então, vamos calcular agora o momento lá quando o eixo X for 5, que é o nosso finalzinho lá. Então, como é que a gente calcula o momento nesse trecho aqui? Então, o momento em 5 vai ser igual. Como é a fórmula? Momento no ponto anterior mais a área. O momento do ponto anterior, a gente vai estar calculando agora nesse trecho, né? Então, o momento no ponto anterior foi 19,2. Então, 19,2 mais a área. A área do esforço cortante nesse trecho é esse retângulo aqui. É uma área, inclusive, negativa, né, no esforço cortante. Então, aqui a gente vai até colocar entre parênteses, porque vai ser uma área negativa. E qual o valor dessa área? Vai ser 9,6 vezes 2. Tá bem? Então, esse retângulo aqui, ele tem área de 9,6 vezes 2. Negativo. Então, menos 9,6 vezes 2. Então, o momento 1,5 vai ser, se vocês calcularem aí, vocês vão ver que vai dar 0. Então, o momento, assim como o esforço cortante, ele vai sair do 0 e vai partir para o 0 também. Vou aceitar aqui. Então, beleza, pessoal? Temos a estrutura. Então, a partir da estrutura, a gente consegue fazer o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. A gente vai estar sempre fazendo isso aqui agora. Na próxima, agora aqui na sequência da aula, eu vou colocar mais outra estrutura e a gente vai estar fazendo. O que vai mudar agora é que, por enquanto, nós temos apenas uma carga concentrada, né? A gente tem essa carga aqui de 16 kN. Mas agora a gente vai ver com a carga distribuída o que é que acontece no diagrama. Tá bom? Alguma dúvida? Pode falar tranquilamente, se vocês não... Na hora de medir a incompressão PI, sempre vai da esquerda para a direita, do módulo para o fixo, ou tanto faz? Sempre da esquerda para a direita. A gente sempre vai estar fazendo o diagrama da esquerda para a direita. A gente faz a linha, né, que é a estrutura, e a gente sempre vai estar indo da esquerda para a direita. Então, qual a dica? A dica é que nós sempre vamos ter pontos de descontinuidade. Então, o que são pontos de descontinuidade? São os pontos mais importantes da estrutura. Então, por que que eu calculei o valor do momento justamente aqui nesse ponto? Porque é o ponto que nos interessa aqui, é o ponto que está sendo aplicado uma carga. Eu poderia calcular, um exemplo, eu poderia estar calculando o valor do momento aqui, onde x é 1,5. O que é que ia mudar? Ia mudar que, para eu calcular o momento nesse ponto em que x é 1,5, eu ia ter somente a metade desse retângulo aqui. E tendo a metade desse retângulo, eu ia achar o valor do momento, mas eu ia achar esse valor aqui. Então, esse ponto para mim não interessa. Porque, como eu falei com vocês, a gente está sempre em busca de saber qual o valor da maior carga que está sendo atribuída na estrutura. Então, o que está no caminho aqui, para mim não interessa. Eu quero saber que essa estrutura ela vai sofrer um momento máximo de 19,2. Então, para que a gente faz isso tudo aqui? A gente faz isso tudo para você saber, nessa viga, qual o maior cortante e qual o maior momento. Então, na disciplina de concreto, você vai pegar uma estrutura dessa aqui e você vai ver que o maior cortante que ela vai receber é de 9,6. E você vai saber que o maior momento que ela vai sofrer é de 19,2. Então, por exemplo, você vai preparar a estrutura para que ela resista 9,6 de cortante e 19,2 de momento fletor. Porque, por exemplo, se você fizer uma estrutura
que resista 19,2 no momento fletor, como é o máximo, em qualquer trecho aqui, ela vai estar resistindo, porque a gente pegou logo o valor máximo dela. Se você fizer uma estrutura que vai suportar o 9,6 da cortante, ela vai estar tranquila para receber essa carga em qualquer ponto, porque o 9,6 é o máximo. Então, o objetivo final do estudo dos diagramas é esse, é de a gente descobrir quais são os valores máximos de cortante e de momento fletor. Tá bem? Deu para entender mais ou menos? Quem chegou um pouquinho atrasado, né? Mas eu vou fazer agora uma do início e aí você vai entender melhor. Deixa eu apagar isso daqui. Vocês querem tirar alguma foto? Não, pode Tá no vídeo também, né? Deixa eu fazer essa estrutura nova aqui agora. Deixar essa forma aqui. Pronto. Então vamos lá, pessoal. A gente agora vai fazer o diagrama de esforço cortante e momento fletor dessa estrutura aqui agora. Eu vou colocar aqui a distância aqui de 2 metros. Pronto. Então, o que é que essa estrutura mudou para outra? Aqui, basicamente, a carga distribuída que nós temos. Então, nós temos a estrutura, uma estrutura de 10 metros de comprimento, né? Nós temos ela biapoiada, com um apoio fixo e um apoio móvel. Então, ou seja, duas reações e uma reação. Essa estrutura aqui, pessoal, foi justamente a estrutura que nós calculamos as reações na aula passada. Foi exatamente a mesma estrutura que a gente calculou. Por isso que eu já vou colocar aqui direto o valor da reação que nós calculamos na aula passada, que foi de 167 kilonewtons e aqui de 143 kilonewtons. Tá bem? Então a gente já calculou as reações. Então vamos analisar o que é que acontece nessa estrutura. Visualizem, a gente tem aqui, nós não temos reação horizontal,
porque a gente também não tem nenhuma carga horizontalmente atribuída nela. Aí essa reação horizontal ela acabou sendo zero. Tá bem? Então o que é que a gente tem? Uma estrutura de 10 metros que nos 6 primeiros metros está sendo aplicada aqui uma carga distribuída de 30 kN por metro. Então nesse trecho aqui, dos 6 primeiros metros, nós temos aqui uma carga de 30 kN por metro. Nos 4 últimos metros, nós temos uma carga distribuída de 20 kN. Além dessa carga distribuída, foi até alguém que perguntou durante a aula. Além dessa carga distribuída, nós temos mais duas cargas, tá bom? Essas cargas aqui, a gente desenha ela aqui em cima, mas ela está sendo aplicada na viga, né? A gente não coloca para não atrapalhar a visualização da carga distribuída. Mas o que é que nós temos? A 2 metros aqui do primeiro apoio, nós temos uma carga de 20 kN. E a 1 metro dessa diferença entre carga distribuída, nós temos uma carga de 30 kN. Ou seja, ela está a 7 metros desse apoio e a 3 metros do outro apoio. Tá bem? Nós temos também as duas reações, aqui que nós já calculamos na aula passada, que é 167 kN em uma e 143 kN na outra. Tá bom? Então agora a gente vai fazer o diagrama de esforço cortante. Tá meio caído. Diagrama de esforço cortante em quilonewtons. Como eu falei com vocês, o que é que vai mudar agora? O que vai mudar é porque agora a gente tem uma carga distribuída, além da carga concentrada. E para isso a gente vai utilizar uma fórmula. A gente vai utilizar uma fórmula para descobrir a cortante, que é essa fórmula aqui. V de x vai ser igual a cortante O que é que significa essa fórmula? A cortante em qualquer ponto vai ser igual a cortante anterior mais a carga vezes a distância. Eu vou estar fazendo aqui, vocês vão entender melhor. Então, quando a gente estiver calculando com carga distribuída, a gente vai estar utilizando essa fórmula. O V de x vai ser a cortante anterior mais a carga vezes a distância. O V significa cortante mesmo. É essa carga que a gente está estudando. Então, como é que a gente faz o diagrama? Começamos sempre da primeira carga. Então, a gente estuda da esquerda para a direita. Então, a gente vai começar da nossa primeira carga. A primeira carga que a gente tem aqui é de 167. Então, o que é que acontece? A gente vai subir 167. Tá bem? Então, a gente sobe aqui 167. Nós temos aqui a reação para cima, então aqui a gente sobe 167. Agora, o que é que acontece? Qual o nosso primeiro ponto de descontinuidade? É um ponto que vai ser um ponto interessante para que a gente calcule. Vai ser logo a nossa próxima carga, a nossa primeira carga aqui, que é de 20 kN. Mas, exatamente antes da gente chegar na carga, exatamente bem antes da gente chegar na carga, a gente percebe que a estrutura ela já vai estar sofrendo uma carga distribuída aqui, que está sendo aplicada nela. Então, nesse trecho aqui do apoio até o momento exatamente antes da carga de 20 kN, nós temos aqui uma carga distribuída aqui de 30 kN por metro. Tá bem? Então, como é que a gente calcula o valor da cortante nesse ponto aqui? Então, a gente vai calcular pela fórmula. Então, qual o valor da cortante
quando x for 2, exatamente 2, no momento antes de chegar na carga, vai ser o valor da cortante anterior, que é 167, mais QX. O que é que acontece? O Q é essa carguinha nossa distribuída aqui. Porém, a nossa carga, esse Q, ele vai ser negativo, porque essa carga, ela está nesse sentido, ela está para baixo. Então, ela vai ser uma carga, um Qzinho negativo aqui. Então, como é que a gente faz aqui? Então, vai ser 167 menos o Qzinho é o valor da carga distribuída, menos 30 vezes o x, vezes a distância que essa carga distribuída está sendo aplicada nesse trecho. Então, 167 menos 30 vezes 2. Então, esse valor da cortante aqui vai ser o valor da cortante exatamente no ponto antes de chegar essa carga de 20 kN. Então, veja, a gente está sempre estudando da esquerda para a direita. Então, da esquerda, tivemos a reação de apoio, certo? 167 para cima. Qual a nossa próxima carga? Qual o nosso ponto de descontinuidade? Qual o ponto importante? Esse de 20 kN. Só que até chegar nesse ponto, exatamente antes de chegar nesse ponto, nós temos aqui um trecho em que nós temos uma carga distribuída de 30 kN. Tá bem? Esse 30 aqui, ele está nesses 6 metros aqui. Então, nesse trecho aqui, a gente vê que nós vamos ter um valor de cortante. Então, como é que a gente calcula? O valor da cortante, nesse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto 2, que é quando x for 2 metros, vai ser cortante anterior, que é 167, menos, porque essa carga está negativa, menos 30 vezes x, que é essa distância. Então, se você fizer a conta, vai dar 107. Confere? Estou acompanhando aqui, tá? Pronto. Então, continuando o nosso diagrama, nós vamos sair do 167 até... eu quero pegar o mesmo alinhamento aqui, até esse ponto. Então, vamos sair do 167 até o 107. Beleza? Esse trecho aqui é o trecho que a gente está vindo do primeiro ponto até exatamente antes da carga. Quando a gente chega na carga, o que é que acontece? Uma carga vertical para baixo. Então, nós estamos aqui a 107. Então, agora, como a gente está exatamente na carga, nós vamos descer 20 kN. Nós vamos descer 20 kN. Então, agora a gente vai para 87 kN no nosso diagrama. Vou fazer um pouco maior aqui para ficar melhor para ver. Então, vocês entenderam? Saímos do 167, foi para o 107, do 107 fomos para o 87. Vou fazer melhor para ficar. Lembre, a gente está analisando da esquerda para a direita. A gente já caminhou esse trecho aqui e já sofremos a ação da carga. Então, vamos lá. Qual o nosso próximo ponto de descontinuidade? Qual o nosso próximo ponto interessante para que a gente calcule aqui? Então, veja, desse ponto até essa mudança aqui, a gente não tem nada de interessante, nada de descontínua. Então, o nosso próximo ponto vai ser esse, porque é um ponto de mudança de carga distribuída. Então, desse trecho até aqui, não acontece nada. A gente tem só essa carga distribuída. Então, agora vamos calcular o valor da cortante nesse ponto aqui. Então, no diagrama, eu quero saber qual o valor da cortante nesse trecho.
em que x é 6 metros. Então, vamos lá. Qual o valor da cortante quando x for 6? Então, pela fórmula, cortante vai ser igual a valor da cortante anterior. Então, qual é a cortante anterior? 87. Beleza? Então, cortante anterior, 87, mais QX. Como eu falei, essa carga está para baixo, vai ser negativa. Então, vai ser menos 30 vezes... Agora, esse X, qual o valor desse X aqui? Esse X é esse trecho que a gente está calculando aqui, que vai ser 4 metros. Deixa eu conferir aqui. Oi? Aonde? Ah, não. Aqui? É não, porque nesse trecho aqui, a gente está indo no trecho do 30. A gente está no trecho do 30. Então, vamos ter aqui menos 30 vezes... É isso. 30 vezes 4. Né? 30 vezes 4, justamente. Que é o nosso trecho aqui, desse ponto, igual você percebeu, a gente está saindo desse ponto e indo para o outro. Então, o trecho da carga distribuída que a gente está estudando agora, e que está calculando o efeito dela, é esse retângulo aqui. Então, vai ser menos 30 vezes 4, que vai dar 87 menos 120, menos 33, né? Confere? Menos 33 quilonewtons. Então, o que é que acontece? Vamos sair aqui do 87 e agora, nesse trecho aqui, nesse alinhamento aqui, a gente vai para menos 33. Então, a gente vai sair daqui e vai vir para cá. Como aqui é positivo, né? Temos positivo, positivo. Aqui vai ser negativo. Então, vai ser menos 33. Beleza. Então, nesse ponto de mudança de descontinuidade, nós temos aqui o menos 33. Beleza. Qual o nosso próximo ponto de descontinuidade? Qual o nosso próximo ponto interessante? O ponto da carga de 30. Porém, antes de chegar na carga de 30, exatamente antes de chegar, eu vou sair desse ponto aqui e vou exatamente antes de chegar na carga 30. Então, o que é que a gente tem nesse trecho? Nós temos aqui uma carga distribuída de 20 kN no trecho de 1 metro. Vocês percebem? Então, desse ponto de mudança de carga distribuída até a carga de 30, nós temos aqui 1 metro. E sendo aplicado 20 kN por metro. Beleza? Então, como é que a gente calcula agora o V7? Vai ser igual a cortante anterior menos 33 mais QX. Então, o Qzinho nosso aqui vai ser 20 para baixo, né? Então, menos 20 vezes... Qual o valor de X? 1 metro, que a gente está nesse trecho aqui. Então, menos 20 vezes 1. Então, menos 33 menos 20. Então, o V7 aqui vai ser menos 53 kN. Beleza? Então, a gente vai sair agora de menos 33 para menos 53. Estou vendo que está muito pequeno aqui para quem vai ver ali, mas aqui não tem muito como fazer, não. Deixa eu tirar esse...
Então, chegamos aqui nesse ponto exatamente antes da carga. Só que agora a gente vai estudar o efeito da carga. Então, a carga é de 30 kN para baixo. Então, a gente está nesse ponto aqui de 53. Como nós temos aplicado nesse ponto 30 kN aqui para baixo, então aqui a gente desce 30 kN. Então, a gente sai de menos 53. Então, menos 53 menos 30, a gente vai para menos 83. Tranquilo? Então, e vemos agora, a gente viu agora o efeito dessa carga. Então, essa carga, a gente está em menos 53, vai para menos 83. E agora, o nosso próximo ponto de descontinuidade é o último. Então, agora a gente vai sair desse ponto aqui e vai para o último. Então, o que é que a gente tem nesse trecho? Apenas a carga distribuída de 20 kN. Então, agora a gente vai sair desse ponto e vamos para lá. Então, agora a gente quer calcular a cortante quando o x for 10. Então, quem é V10? Vai ser a cortante anterior menos 83 mais QX. A carga distribuída nesse trecho é 20 para baixo, né? Então, vai ser menos 20 vezes x. Quem é x aí nesse trecho? 143. Não, x, que é Ah, sim. 3. Isso. Então, V10 vai ser igual a menos 143, confere? Menos 83, menos 60, menos 143 kN. Confere, né? Então, a gente vai sair agora de menos 83 para menos 143. Porém, agora para vocês verem como o diagrama fecha, quando a gente chega exatamente nesse ponto, nós temos a reação que era de 143. Então, se ele estava em menos 143, agora ele vai para o ponto zero. Então, todo diagrama de esforço cortante, ele vai sair do zero e ele vai terminar no zero. Então, essa é até uma maneira de você saber se você está no caminho certo ou não. Se você fizer todo esse trajeto e não chegou no zero, a gente pode ver que tem alguma coisa que foi errado no caminho. Tá bom? Então, saímos desse trecho, do início da primeira reação, tivemos o efeito das cargas, por isso que a gente sempre desce aqui no diagrama de esforço cortante. Porque a gente tem a reação, a gente sempre desce, porque as cargas são todas para baixo, até chegar nesse ponto. Quando chega aqui, a outra reação suspende e zero o diagrama. Como eu falei para vocês, por que a gente faz isso tudo? Para a gente saber qual a maior cortante dessa estrutura. Eu não tinha como saber que a maior cortante já era aqui não, porque aqui a gente já vê, né? A nossa maior cortante é 167. Então, se depois, na disciplina de concreto, você pegar uma estrutura como essa aqui, você faz o diagrama e a partir do diagrama você vai fazer, ó, eu vou fazer uma estrutura agora que vai resistir 167 de cortante. Se ela resistir 167 de cortante, toda a estrutura ela vai estar ok. Porque 167 é o máximo, né? É a máxima cortante que ela vai estar sujeita. Só que a gente só sabe que é 167 porque a gente fez o diagrama. Ele poderia estar passando por algum outro ponto. Ele poderia descer e depois subir, como você vai ver em algumas situações. Tá bem? Então, esse é o diagrama de esforço cortante. Aí, por esse diagrama aí, qual é a... não está estourado, não? O limite de peso? Não, porque assim, na verdade, nunca vai ter o limite de peso, porque a gente estuda a estrutura e depois prepara a estrutura para esse peso, sabe? Então, é por isso que a gente faz diagramas. Porque... Por isso aí, tá? Tá. Se fosse para fazer isso. Não, tá tudo de boa aqui. Porque assim, a gente faz o diagrama
para poder saber qual o ponto crítico da estrutura. O ponto crítico é esse aqui. Aí, a partir desse ponto crítico, você vai preparar lá a estrutura para que ele resista 167. Então, você vai preparar toda a estrutura para que resista esse aqui, esse valor. Então, assim, sempre vai ter solução. Sempre vai ter solução. Só que a solução vai partir do diagrama, porque a gente tem que saber qual o máximo valor. Beleza? Aí aqui agora a gente vai fazer o diagrama de momento coletor. Ô pessoal, eu vou até indicar, realmente, vocês e o restante da turma, essa é uma disciplina que ela tem que ser toda no quadro, não tem jeito. E ela no quadro, para ficar acompanhando ali, pelo menos aqui dá para eu ver. Agora o Vinícius já saiu aqui. Eu não sei como é que vai estar a visualização desses pontos, porque é muito número e eles são bem próximos um do outro. Não dá para fazer tudo muito grande aqui, porque senão vai embolar demais. Né? Aí o que vocês puderem vir presencialmente mesmo é bom. Um pouquinho mais para cima. Tá um pouco torto aqui, mas dá para diagrama de momento fletor. Eu vou apagar esse trecho aqui para não fugir do tamanho da tela aqui do computador. Vou deixar só as fórmulas. Então, o momento aqui a gente vai partir do zero também. Tá bom? Agora, qual é a fórmula do momento? Momento vai ser igual ao momento anterior mais a área no gráfico da cortante. Então, vamos lá. Quais são os pontos de descontinuidade aqui que a gente vai estar estudando? Nós temos aqui o primeiro. Vamos ter esse outro ponto aqui, né, que foi um ponto de descontinuidade. A gente vai ter esse ponto aqui que atravessa o gráfico da cortante. Vamos ter esse outro, que houve uma mudança de carga distribuída. Esse ponto e esse daqui. Para facilitar, eu vou dividir esse diagrama em vários polígonos para a gente fazer o cálculo da área. Por quê? Momento é igual ao momento anterior mais a área da cortante. Então, se eu dividir aqui, nós vamos ver aqui um... trapézio. Então aqui a gente tem aqui negativo, negativo. Pronto. Então o que é que nós temos aqui? Nesse trecho, um trapézio, um triângulo, um triângulo, um trapézio e um trapézio. Dá para visualizar. Fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Né? Então aqui, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá bom? Então, vamos lá. Momento é igual ao momento anterior mais a área. O primeiro momento é 0. Então, qual o próximo momento que a gente calcula? É o desse ponto aqui. O desse ponto, dessa figura. Então, vai ser o momento 2, quando x for 2. Vai ser momento no ponto anterior é 0, mais a área. Qual a área desse trapézio? Como eu falei para vocês, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vocês conseguem visualizar? Tranquilo, né? Que a área do trapézio... Eu vou sair aqui, mas... A área do trapézio... Base maior mais base menor. Aqui a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, sempre a gente vai ter a base maior
mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. O que está mudando aqui é que eu só estou girando essa figura para que fique nesse sentido. Então, qual a área aqui? Vai ser 167 mais 107 vezes a altura, que é essa distância aqui, são 2 metros, né? Então, vezes a altura, dividido por 2. Dá conta aí? 274. 274. Ah, 274 aqui. Achei que era 2,74. Não. 274. Kilonewtons. Então, beleza. A gente vai sair daqui para esse ponto que vai ser o 274. No gráfico do momento fletor, pessoal, o que é que acontece? O momento fletor, ele é a integral do esforço cortante. Então, se aqui a gente tem funções do primeiro grau, que são retas, aqui agora a gente vai ter parábolas. Porque no conceito do diagrama do momento fletor, o momento fletor ele sempre é a integral do esforço cortante. É por isso que a gente calcula as áreas. Então, na prática, o que é que vai mudar? Que ao invés de a gente estar fazendo retas aqui, a gente vai fazer mini parábolas. Porque se aqui a gente tem função do primeiro grau, aqui é do segundo grau. De qualquer forma, o que vai mudar é simplesmente isso. Que a gente vai sair do 0 para 274 e a gente vai vir em forma de... para separado. Vamos ver aqui. Assim. (274). Beleza? Pronto. Qual o nosso próximo ponto de descontinuidade aqui? Nós temos esse ponto aqui, ó, que é onde a gente forma o triângulo. Então, vai ser o momento em que ponto de x aqui? O que é que vocês acham aí agora? Agora é o momento em que a gente eu faço uma regra de 3 para saber qual é esse ponto. Que é o seguinte, veja bem, a única coisa que a gente tem aqui é que a distância desse ponto até esse outro são 4 metros, não é? Então aqui a gente sabe que desse ponto aqui até o final do outro triângulo são 4 metros. Só que eu quero saber qual a distância aqui de x nesse ponto até aqui. Então, como é que eu faço? Veja bem, se nesse trecho de 4 metros eu desci uma altura de 87 até 33, 87 até menos 33, nesse trecho x aqui eu consegui descer 87. Aí eu faço uma regra de 3. Então, qual é essa regra de 3 que eu faço? No trecho, eu vou colocar aqui um exemplo. Eixo X e o eixo Y. Então, se em 4 metros eu conseguir descer do ponto 87 até menos 33, se a gente for ver exatamente quanto é que a gente consegue descer, é só somar, né? 87 mais o 33. 87 mais 33 vai dar? 120. Então, em 4 metros, eu consegui descer 120. Beleza? Em quantos metros eu consigo descer 87? Conseguiu entender o raciocínio? É uma regra de 3. É uma regra de 3 aqui. Então, se em 4 metros, eu estou vendo agora esse trecho todo, né? Porque é uma reta, desse ponto até esse ponto é uma reta, é a mesma reta.
Mas se fosse retas diferentes, a gente não podia fazer. Mas como é a mesma reta, então, se em 4 metros eu conseguir descer 120, em quantos metros eu consigo descer o 87? Aí eu vou saber exatamente qual é esse ponto. Então aqui eu faço uma regra de 3. Faz aí, por favor. Quem tiver aqui. Vai ficar ó, 120x igual a 4 vezes 87. Quatro vezes 87. Quanto? 348. E dividido por 120? 2,9. Pronto. Entendeu? Então, é preciso percorrer 2,9 para reduzir o 87. Então, aqui a gente conseguiu descobrir o... Eu vou colocar entre parênteses aqui. Não, deixa eu fazer melhor aqui. Esse trecho aqui. Né? Então, esse trecho aqui, ó, é 2,9. Vocês conseguiram entender a regra de 3? Pronto. Então, com a regra de 3, a gente descobre a base desse triângulo. Então, se aqui é 2,9, aqui é 1,1, né? Que o trecho todo é 4 metros. Então, esse trecho aqui, quando a gente fizer o cálculo desse triângulo menor, vai ser 1,1. Vou apagar. Então, como é que a gente vai calcular agora o momento no ponto x igual a 4,9? Não é? Porque a gente teve 2 aqui. Então, qual o momento? Ponto x for 4,9. Vai ser o momento no ponto anterior, que foi 274, mais a área do desenho que nós temos, que é um triângulo. Então, vai ser a área do triângulo, mais 87, base vezes altura, 87 vezes 2,9, dividido por 2. Beleza? Então, momento vai ser momento do ponto anterior, mais a área da figura que nós temos. Mais 87 vezes 2,9 dividido por 2. Deixa eu ver aqui. 400,16. Tu chegou a fazer? Não. Bom, então vou colocar logo o valor aqui. Então o momento vai ser igual a momento de 4,9 400,15. Então, ele vai sair desse ponto até esse ponto em que cruza a cortante. Ele vai sair desse ponto. E aqui ele vai medir 400,15. Pronto. Qual a nossa próxima figura? Esse triângulo aqui. Então, esse triângulo é o triângulo de base 1,1, não é? 1,1 vezes a altura de 33 dividido por 2. Então, momento, vou colocar momento em 6, porque é quando x é 6 aqui, né? Momento em 6 vai ser igual. Momento no ponto anterior mais a área do gráfico. Porém, essa área agora é negativa. Então, mais a área do gráfico, como a área é negativa, vai ser menos qual a área aqui da figura? Vai ser base 1,1 vezes a altura de 33 dividido por 2. O momento em 6 vai ser 382. Isso. 382 kNm. Então ele vai sair desse ponto aqui e vai para
382. Beleza? Então agora a gente sai desse ponto e vamos para esse outro. Agora, qual a figura que a gente tem aqui? Trapézio. Novamente um trapézio. Não é? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a base maior agora vai ser 53, base menor 33, a altura. Qual é essa distância desse ponto até esse? 1, que é essa distância aqui, né? Então, base maior mais base menor vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Beleza? Então agora a gente tem um momento em 7. Então qual vai ser o momento em 7? Momento é igual ao momento anterior mais a área. O momento anterior mais a área. Mas como a área é negativa, então menos... Qual é a área desse trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura, que é 1, dividido por 2. O momento vai ser igual a 339. km². Beleza? Então a gente vai sair desse ponto até esse outro aqui, ó. km². Próximo ponto, final. Então a gente tem de novo um trapézio. Então nós temos um trapézio com base maior 143, base menor 83, altura de quanto? 3 dividido por 2. Então agora o momento em 10 vai ser igual a 339, mais, era mais a área, só que a área é negativa. Então vai ficar menos base maior 143, mais a base menor 83, vezes a altura 3 dividido por 2. Então o momento em 10 vai ser igual a 0. Esse trecho vai dar exatamente 339. Então o momento em 10 vai ser 0. Positivo aqui. Entenderam, pessoal? Então, como eu falei para vocês, qual o ponto mais importante aqui do momento feitor? De todo o diagrama? É esse aqui, né? É o ponto crítico. Então, a gente faz o cálculo, a gente faz os diagramas para saber quais são os pontos críticos. Então, nessa estrutura aqui, eu vou ter um ponto crítico no cortante lá no início, tá bem? Eu vou ter um ponto crítico no cortante no início. E no momento fletor, o ponto mais importante vai ser no meio. Tá bom? Foi no meio aqui porque foi 400,15. Ele coincidiu, e não foi coincidência, mas ele coincidiu exatamente no ponto em que o cortante atravessa pelo zero. Então veja no gráfico da cortante, exatamente quando ele atravessou o zero aqui, nós tivemos o momento máximo. E isso vai ser sempre. Então toda vez que o cortante estiver atravessando o zero, a gente pode saber que no gráfico do momento fletor vai ser o ponto máximo. Mas por quê? Tem uma lógica bem simples logo de você saber. Até esse ponto, o momento sempre vai estar aumentando. Porque a fórmula não é momento é igual ao anterior mais a área. Essa área vai estar sempre positiva. Então você vai estar sempre somando. Quando você chegar exatamente nesse ponto, as áreas vão ser negativas. Então agora, sempre a partir desse ponto, você vai estar sempre retirando. Que a área vai ser negativa até que chega no zero. Então, esse é o diagrama de momento fletor. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Foi tranquilo?
É porque é muita informação, né? É muita informação. É muita informação de vez. É muita informação de vez mesmo. Agora, o interessante é porque sempre vai bater. O interessante é porque sempre vai bater. Sempre vai sair do zero, vai terminar no zero. E é porque é muita informação. Estava até conversando aqui com o professor Everton, que dessa unidade, a gente está na seção 1.1. Ela é a mais importante de todas. E a 1.2, ela não tem importância quase nenhuma, que é a mesma coisa, só que inclinada. E viga inclinada, a gente praticamente não usa no nosso dia a dia. Então, eu vou focar um pouco mais nessa unidade, nessa seção 1.1, porque ela é a mais importante. Eu sei que é a mais importante. Então, mesmo tendo no livro a seção do 1.2 e mesmo tendo a parte de vigas inclinadas, eu vou focar um pouco mais aqui, porque eu sei que essa é a parte que vocês vão mais usar durante o curso. Tá bom? Então, hoje, eu vou encerrar a nossa aula aqui. E na próxima aula a gente já vai começar fazendo uma outra estrutura, mas fazendo os mesmos diagramas. O diagrama se fosse cortante e o do momento fletor. Tá bom? E vocês vão começar a ver que sempre vai repetir. Então não tem muito dúvida. Vai ser a mesma fórmula, né? A mesma fórmula do momento, a mesma fórmula do cortante. Tá bom? Agora, o que eu quero é que vocês sempre visualizem isso. E vocês também têm que estar sempre em mente que a gente não está fazendo nada à toa aqui, não. Tudo vai ter um porquê, tudo tem um porquê. Então, qual o porquê da gente estar fazendo o diagrama de força cortante? De saber qual o máximo valor. O diagrama do momento fletor também é o máximo valor. Tá bom? Para efeito de curiosidade, que eu gosto sempre de estar mostrando por que realmente a gente estuda isso aqui. Quando vocês estiverem estudando concreto armado, vocês vão ver que a ferragem de uma estrutura, ela é assim. Eu vou fazer aqui, não vai dar para ver aqui, mas eu vou fazer, aqui nós temos um pilar, temos outro pilar, e nós temos uma viga. Essa viga aqui, como é que ela é formada? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou fazer em 3D aqui. Não, aqui vai ser ruim para ver. Então, como é que essa viga é formada? Ela vai ter uma ferragem que vai ser a ferragem longitudinal dela. Acho que tem no livro. Então, vocês vão ter esses ferros longitudinais e vocês vão ter uns ferros chamados estribo, que são uma ferragem que vai meio que fechar elas, que vai segurar elas. Então, a gente faz esse cálculo todo porque o dimensionamento dessa ferragem azul aqui, que é o ferro que vai estar nesse sentido, vai ser feito através desse valor aqui. E o dimensionamento desse ferro em vermelho aqui, que é o estribo, vai ser feito por esse valor. Então, lá na frente, tudo vai se encaixar. Tá bom? A gente faz o cálculo do diagrama para estar descobrindo os locais de maior tensão. Então, essa ferragem aqui, chamada estribo, ele vai segurar a estrutura quanto ao efeito cortante. E a ferragem maior, que é a comprida, que é a longitudinal, ela vai estar segurando a estrutura para o efeito do momento fletor. Tá bom? Mas a princípio aqui é focar nos diagramas e tentar chegar no resultado certo. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Pronto. Então semana que vem a gente já faz mais diagramas aí. Deixa eu cancelar.